Fala, torcedor do São Paulo, Domingão aqui com surpresa, pessoal. Reforço divulgado aqui na madrugada. O Júlio Casaro agora bateu o martelo e traz reforço aí, relâmpago, pessoal. Acompanhe o vídeo até o final e já deixe seu palpite para o jogo diante do Fluminense. E agora, falando do mercado da bola do São Paulo, rapaziada, no apagar das luzes, o São Paulo foi lá e contratou 2 jogadores. Uma foi de forma surpreendente, né, mano? O São Paulo contratando o jogador da Irlanda do Norte, que é o Jamal Luiz aí, cara. Um lateral esquerdo de 26 anos, 1,78 m de altura, avaliado em 3,5 milhões de euros. Ele é naturalizado inglês também, esse atleta. Ele é um lateral esquerdo, joga ali também, se precisar, como meia esquerda, que é a segunda função ali que ele pode exercer em campo, tá? Ele passou pelo Luton da Inglaterra, o Norwich, e atualmente estava no Newcastle, e o São Paulo surpreendendo de forma assim inesperada no mercado da bola e contratou um jogador que estava no futebol inglês, hein? Olha só o São Paulo surpreendendo no mercado da bola. É mais uma prova que quando os caras querem, são inteligentes, vão buscar aí no cenário internacional um jogador ou outro, até numa Série B os caras conseguem. Então o São Paulo demorou bastante aí, mas enfim, contratou o lateral esquerdo. Ontem eu brinquei com vocês no vídeo, né? Falando que estava para completar 9 meses, né, para nascer o lateral esquerdo do São Paulo. Então, nasceu hoje o novo lateral esquerdo do São Paulo, o Jamal Luiz. Será aí que vai jogar bem no São Paulo? Tomara, né, pessoal? E Teclas, ele tem aí histórico de lesões. Rapaziada, ele até possui um certo histórico de lesão, tá? Temporada 17 e 18, ele teve uma lesão grave no joelho e ficou parado 154 dias, tá? E na temporada 2020 e 2021, ele também teve um problema de lesão no joelho e ficou 12 dias fora. E nas temporadas 21 e 22, ele também teve a mesma lesão de joelho e ficou 15 dias parado. Então, se você olha depois dessa grave lesão da temporada 17 e 18, que ficou 154 dias fora, as outras lesões no joelho não foram assim um período tão longo, né, de recuperação e tal. Talvez foi algo assim pontual, não foi algo assim tão assustador, né? A mais recente aí lesão que ele teve foi uma operação na virilha, temporada 2021 e 22, onde ele ficou 61 dias parado. Então, é um certo histórico aí que ele tem e tal de lesões. Tem outro detalhe, a última partida oficial do lateral foi somente em abril. E o cara aí, rapaziada, tá um bom tempo sem jogar, né? Se você for olhar, sem ritmo de jogo, e isso também preocupa, né? O cara vai chegar agora em um momento de Copas e decisões. A gente lembra muito bem o Rames Rodrigues, quando chegou no São Paulo, ele ficou escanteado ali, porque estava sem intensidade, não estava jogando e tal. Talvez vai acontecer a mesma coisa com o lateral irlandês, aí, o lateral esquerdo do São Paulo, porque tá um bom tempo parado. E quando eu vejo esse tipo de notícia, cara, por mais que é um jogador vindo do futebol inglês, que a gente fica empolgado, né, só de ouvir isso, o tempo que tá fora aí, a gente já dá aquela brochada, falando português claro para vocês, né? Tomara que ele volte bem aí e ajude o São Paulo. Ele está avaliado hoje em 3,5 milhões de euros, 26 anos, 1,78 m de altura. E o outro jogador que o São Paulo está trazendo também é o Santiago Longo. Esse o São Paulo, sempre nas janelas aí de transferências que tinham, né? O São Paulo tentava ali contratar ele, pintava aí nas notícias o nome de Santiago Longo. Porém, dessa vez o São Paulo conseguiu avançar e será novo reforço nessa janela do São Paulo. É um argentino com nacionalidade italiana, um primeiro volante, que é o que o São Paulo estava querendo trazer. Não era o jogador dos sonhos do São Paulo. O São Paulo queria muito o Thiago Mendes, né? Mas é um volante de 26 anos de idade, de 1,77 m de altura. Ele estava no futebol da Argentina, no Belgrano. É um jogador que vem tendo até uma certa evolução de valorização no mercado, pessoal. E hoje ele está avaliado em cerca de 4 milhões de euros. É um jogador que não possui nenhum histórico de lesão. Somente em julho o jogador teve uma distensão muscular, onde ficou apenas 7 dias fora e perdeu somente 2 jogos.
Eu não conheço os jogadores, tá, pessoal? O Santiago Longa até ouvia falar bastante e tal, mas o lateral esquerdo pouco ouvi falar. Mas são dois nomes que são necessários, né, para reforçar o plantel atual do São Paulo. Tomara que sejam aí jogadores que façam um brilhante trabalho no São Paulo, tenham conquistas, né? Vamos torcer bastante por isso. E quero saber a sua opinião aí referente a esses dois jogadores que estão chegando no São Paulo. Eu, sinceramente, como eu disse, não conheço. Olha só, hoje o Dorival Júnior acabou convocando o Lucas Moura, o nosso melhor jogador do elenco do São Paulo, né? Jogador que mais cria situações de jogadas aí difíceis, drible. O jogador mais perigoso do São Paulo hoje é o Lucas Moura. E o Dorival acabou convocando o nosso atleta. Pessoal, ele vai jogar 2 partidas, né? Aliás, está convocado, mas se vai jogar outra história, né? A gente sabe muito bem como que funciona as coisas na seleção brasileira. Então, o Lucas Moura entrou no lugar do Savinho e vai disputar aí 2 jogos, pessoal, que serão aí, ó, nos dias 6 e no dia 10 de setembro, tá? Que será contra o Equador no dia 6 e dia 10 contra o Paraguai. Depois de mais de uma década no futebol europeu, o Lucas Moura voltou ao São Paulo no ano passado e tem 51 jogos disputados e 12 gols marcados neste retorno ao futebol brasileiro, tá, pessoal? E pela seleção, o Lucas tem 35 jogos e marcou 4 gols. A primeira convocação do Lucas foi na época do Mano Menezes em 2011 e agora retorna aí para a seleção brasileira. E quando surgiu essa notícia, né, da convocação do Lucas, muitos torcedores ficaram revoltados com o Dorival Júnior, porque o São Paulo tem um jogo importante contra o Galo, né, pessoal? Porém, esses jogos da seleção, o primeiro vai cair numa sexta-feira, no dia 6, e o segundo jogo na terça-feira, que será no dia 10. O São Paulo tem um confronto contra o Galo no dia 12. Então, eu acredito que dará tempo suficiente para o Lucas estar à disposição desse jogo contra o Galo, né? A gente até comentou do Arana, que foi convocado pela seleção brasileira também e tal, e poderia perder o jogo contra o São Paulo, mas eu acredito, pessoal, que é possível o Lucas estar à disposição no jogo que vai acontecer quinta-feira, né? Ele vai ser convocado aí, nem sabemos se vai jogar, a tendência é que nem jogue, né? Ou se jogar vai ser um pouco. Acredito eu que dará tempo, ele vai estar 100% aí fisicamente para atuar contra o Atlético. Então, por esse tempo de 2 dias, eu acho que não é nenhum problema. O que vai acontecer é o Lucas Moura perder alguns treinos aí com o São Paulo, né, pessoal? E esse jogo contra o Paraguai será lá no Paraguai às 9h30 da noite. Então, se ele tiver um voo no mesmo dia depois do jogo e tal, na madrugada da quarta-feira, quinta-feira, certamente ele já estará em BH aí e pode reforçar o São Paulo. Não podemos perder o Lucas nessa partida. Eu fiquei bem bravo com o Dorival, tá? Mas vendo esse tempo que tem aí para o Lucas estar à disposição, pessoal, acredito eu que não vai ser problema aí e ele estará no jogo. Eu acho, né, que apesar dos pesares aí com o Dorival Júnior, ele não iria prejudicar o São Paulo a esse ponto. Então eu acho que eles viram, dá tempo dele voltar para esse jogo. Então eu acho que tá tudo assim dentro do script e tal. Mas o Lucas merece, né, cara? É um cara super aí, gente boa, se cuida bastante, é um jogador brilhante, o Lucas Moura. Ele merece ter, né, essa convocação por conta de outras convocações que ele estava até um momento muito melhor do que hoje e não foi convocado, e agora ele está sendo convocado, aí tomara que tenha chance, jogue, né, faça gols, e é legal pro jogador, né, mano, ainda mais o Lucas, que é uma pessoa brilhante aí, e ele merece todo o sucesso. Comente o que você achou aí, mas vamos ficar calma, eu acho que ele vai estar à disposição contra o Galo. Eu, sinceramente, não sei. Eu vou torcer para o Lucas não ser titular. Porque se for titular, vai desgastar, risco de lesão. Legal para o Lucas, legal. Acho que por todo jogador. Que nem a gente comemorou a convocação do Pablo Maia, do Rafael. Só que para o São Paulo é péssimo. É péssimo. O jogador vai, viaja, cansa, corre o risco de se lesionar. Mas
né? São Paulo joga dia 12 e a seleção joga dia 10. E pela seleção, o Lucas tem 35 jogos e fez 4 gols. E a CBF divulgou a tabela mais detalhada das rodadas 26 a 29 do Campeonato Brasileiro. Por causa da data FIFA, essa rodada a data FIFA entre 2 e 10 de setembro, né? O Brasileirão vai ter uma pausa depois da rodada desse final de semana e volta no dia 14. Mas antes, dia 2, tem jogo da Copa do Brasil. Anota aí os jogos do São Paulo. Na rodada 26, o São Paulo pega o Cruzeiro fora de casa, 6h30 em Belo Horizonte. Na rodada 27, o São Paulo joga em casa, 6h30 contra o Inter. E na rodada 28, o São Paulo recebe o Corinthians, a princípio, jogo marcado para São Paulo, 4 da tarde. Então, você tem aí a agenda que foi divulgada ontem, tá? E o São Paulo, que não vence fora de casa 6 jogos, vai ter uma sequência que pode deve definir a temporada de 2024. Ó, o São Paulo tem 3 derrotas fora de casa, acumula 3 derrotas: Atlético Mineiro, Fortaleza e Palmeiras, e 3 empates: Juventude, Goiás e Nacional, envolvendo todas as competições, né? A última vitória do São Paulo fora de casa foi contra o Atlético Paranaense, 2-1. Lá na Liga Arena no dia 3 de julho, pela 14ª rodada do Brasileiro. Mas aí, se os resultados não foram bons nos últimos 6 jogos, pelo menos no ano o São Paulo tá bem jogando fora de casa. Não é lá essas coisas, mas tá bem, ó. São 23 jogos fora de casa, 9 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. O São Paulo fez 33 gols e sofreu 26. Tem um aproveitamento de 49%. E aí, porque teve o Carpini também. Se você for contar só com o Zubeldia, são 11 jogos fora de casa. O Zubeldia ganhou 5, empatou 3 e perdeu 3. O aproveitamento sobe para quase 52%. Então, se a gente for comparar, você lembra do ano passado como foi? O São Paulo venceu o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, né? A única vitória fora de casa contra o Bahia nas últimas rodadas do campeonato, com gols 47 do segundo tempo. Vai ter essa sequência de jogos, vai ser fundamental. Ó, vai ter o Fluminense amanhã. Depois pega o Atlético Mineiro no dia 12, precisando ganhar por 2 gols de diferença para passar para a semi da Copa do Brasil. Depois, 3 dias depois, o São Paulo continua em Belo Horizonte, pega o Cruzeiro, 6h30, né? Pela 26ª rodada do Brasileiro, que a gente falou agora. E depois encara o Botafogo, um dos principais times do futebol brasileiro, o time que mais investiu, mais gastou dinheiro nessa janela de transferência por conta da SAF. E o primeiro jogo é no dia 18 pela Libertadores. Então, essa sequência, para mim, vai definir o futuro do São Paulo nos 3 campeonatos que está disputando. Vamos torcer para que a gente consiga pelo menos bons resultados fora de casa. Lembrando que contra o Atlético, lá na MRV Arena, o São Paulo jamais ganhou e faz 7 jogos que não ganha do Atlético Mineiro. Vai ser uma parada duríssima, né? Bom, vamos lá. Amanhã pegamos o Fluminense, 6h30, lá no Morumbis. Vai ter. No Morumbis não, desculpa. No Rio de Janeiro. Vai ter esquema de pré-jogo, live, não, aquele esquema que você já sabe. E a transmissão vai ser do Premiere, tá? Às vezes eu falo Premiere, a transmissão, e aí você aparece no Sport TV em várias cidades. Mas pelo que eu vi, é só a Premiere mesmo, amanhã exclusivo. A arbitragem do Paulo César Zanovelli da Silva e no VAR o Igor Júnior Benevenuto. Eu nem coloquei o nome dos bandeirinhos auxiliares, porque eles, esses auxiliares nada é a mesma coisa, porque eles têm agora o VAR, pode fazer a lambança que for, o VAR tenta corrigir, quer dizer, não é sempre que consegue, mas então eu nem falo o nome de bandeirinha mais. Ou de auxiliar, né, que nem bandeirinha é velho também pra caramba, é auxiliar. O histórico do confronto são 106 jogos, o São Paulo tem uma ligeira vantagem, 46 vitórias, o Fluminense tem 36 e 24 empatados. Nos últimos 5 jogos entre Fluminense e São Paulo, 2 vitórias do São Paulo, 2 vitórias do Fluminense e um empate. Ou seja, está equilibrado esse confronto. O Fluminense que passou... O Fluminense passou boa parte do campeonato na zona do rebaixamento, boa parte do campeonato na última posição, está se recuperando. Vem de uma arrancada aí com o Mano Menezes depois que demitiu o Fernando Diniz, né? Tá começando a rodada em 16º lugar, tem 24 pontos em 23 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 11 derrotas, fez 18 gols e sofreu 26, um saldo negativo de 8, né? Tem um aproveitamento de 34% só. Perdeu o André, o Wolverhampton lá da Inglaterra, mas o Marcelo e o Cano voltaram a treinar, e não sei se contratou agora um volante chamado Vitor Hugo, não sei se o Mano vai colocar esses caras para jogar.
É time grande, é time gigante do futebol brasileiro, está numa fase de recuperação. A torcida venceu o Atlético Mineiro fora de casa, o Atlético Mineiro que venceu a gente. O Fluminense na última rodada do Brasileirão venceu o Atlético Mineiro fora de casa por 2-0. Então os caras vêm empolgados pra caramba, vêm com tudo pra cima. Vai ser um jogo dificílimo, não é porque o Fluminense está nas últimas posições da tabela que vai ser um jogo fácil. E também nem se fosse qualquer outro time, né? Que o São Paulo tem uma mania infeliz de ressuscitar time que está na parte de baixo da tabela. Muita alegria, torcedor do SPFC. O Júlio Casaro agora deu aí na TDI, anunciou reforço aí de peso, né? Na última hora, pessoal, a transferência se fecha aí amanhã, na segunda-feira, dia 2, né? E o Júlio Casaro se antecipou e fez aí contratação para que supra as necessidades. Sabemos aí que até o Lucas Moura, né, pessoal, foi convocado aí para a seleção, surpreendeu a todos, né? O Dorival Júnior fez aí essa convocação. E isso vai desfocar o time, né? O Júlio Casaro já foi logo e fez essa contratação relâmpago, né, pessoal? Ninguém esperava, a mídia aí foi surpreendida aí com essa informação dessa contratação. Pessoal, e você está confiante na vitória do SPFC diante do Fluminense? Deixa aqui sua participação. E de qual cidade, pessoal, vocês vão acompanhar esse jogo? Deixa aqui seu feedback, sua participação. Todos vocês é de grande relevância aqui no canal. Tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, pessoal. Então vamos lá, informação aqui divulgada na madrugada, pessoal. Mas outro reforço, né? São Paulo tem sim para anunciar ídolo do Boca Juniors e negócio ganha desfecho, né, pessoal? Então, segundo informações aqui, o São Paulo está interessado aí na contratação aí, né, do Benedito aí, que foi oferecido ao SPFC, né, pessoal? Ídolo do Boca Juniors aí, e agora o SPFC de boi aí nesse reforço, né? Benedito, pessoal. E outro reforço aí é o Jamel Leves, né? Está próximo do São Paulo após proposta, né? E segundo informações aqui, já foi oficializado aí como novo reforço do São Paulo aí, Jamal aí, Leves, né? Então aí o SPFC muito forte no mercado da bola, nada melhor que presentear aí o São Paulo, né? Com reforço aí, antes que a janela de transferência se feche, né? Muito bom, né? Deixa aqui a sua participação se você gostou dessa negociação no São Paulo. Se for novo aqui, pessoal, quero agradecer a todos vocês que chegou até o final do vídeo. Aproveite para se inscrever, para que você sempre receba novidade do time do coração. E em primeira mão, pessoal, não esqueça de deixar o seu like no vídeo.